Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal do Professor Petras, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. Na verdade, nós estamos numa série de vídeos aqui do assunto de razão e proporção. Essa série terá uma playlist exclusiva aqui no canal, teremos aulas de razão e proporção. A primeira aula já foi gravada, se você não assistiu, assista essa aula, o link vai estar aqui na descrição. Essa aula agora é de aplicações do conceito de razão, teremos uma aula exclusiva de proporção e aulas de questões de concurso. Aplicações do conceito de razão. Vamos trabalhar primeiro com a velocidade média. É a razão entre a distância percorrida e o tempo total do percurso. Pessoal, isso a gente vai ter que decorar. Às vezes o exercício vai pedir para você calcule a velocidade média e você não vai saber essa informação aqui, ó, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo total do percurso. É preciso decorar. É preciso lembrar que você vai dividir a distância pelo tempo do percurso. Tá? Que nem está aqui na linha de baixo, ó. Distância percorrida pelo tempo do percurso. Essa é a razão, velocidade média, que é muito comum cair nas provas. Exemplo 1. A distância entre as cidades de Dourados e Campo Grande. Só um exemplo aí. Um abraço para todo mundo que é de Dourados e de Campo Grande. Eu moro no estado do Mato Grosso do Sul e moro na cidade de Dourados. Vamos lá então. A distância entre Dourados e Campo Grande é aproximadamente 240 quilômetros. Um carro levou 3 horas para percorrer esse trajeto. Determine a sua velocidade média. Vamos lá então. A velocidade média, como eu já disse aqui e vocês vão ter que decorar, é a distância percorrida pelo tempo. Eu vou chamar a velocidade média de Vm, tá? A distância, ele deu 240 quilômetros e o tempo, ele deu 3 horas. Fazendo essa divisão, nós temos 80, 240 dividido por 3 é 80. 80 o quê? Quilômetros por hora. Vale lembrar que sempre essa distância ela vai vir acompanhada de uma unidade de medida. Pode ser metro, quilômetro, pode ser hectômetro. E o tempo também. Vai ser hora, vai ser minuto, vai ser segundo. Em tese, com as unidades que a gente tem no exercício, essa vai ser a velocidade média. Caso o exercício queira uma unidade específica, a gente vai ter que transformar. A gente vai aprender isso no próximo assunto que eu vou trabalhar aqui, que são unidades de medida, tá bom? Só para vocês pegarem bem essa questão aí. Um gato correu 120 metros em 30 segundos. Então, essa velocidade média desse gato vai ser 120, sempre é em cima a distância e sempre é embaixo o tempo. Vou simplificar aqui. Isso aqui vai ser igual a 4 metros por segundo, tá bom? Por que metros por segundo? Porque o exercício me deu em metros e me deu em segundos. E aqui é quilômetros por hora, porque o exercício me deu quilômetros e o tempo veio em hora. Então, do jeito que vem os dados, eu tiro e a minha velocidade média vai ter a unidade referente às unidades que foram fornecidas. Caso, por exemplo aqui, o exercício me deu em metro e me deu em segundo, mas ele quer a resposta em quilômetro por hora. Aí eu vou ter que converter depois, só que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, beleza? A gente aprendeu então sobre velocidade média, nós vamos aprender agora sobre outras duas razões que costumam cair nas provas. Consumo de combustível. Consumo de combustível é a distância percorrida dividido pela quantidade de combustível. Então, quando o exercício pedir qual o consumo do carro, e ele deu os dados, tanto a distância como a quantidade de combustível, a gente vai encontrar. Basta a gente lembrar dessa divisão, sempre respeitando a ordem, tá? O que está em cima é a distância, o que está embaixo é a quantidade de combustível. Uma pessoa registra que foram colocados 40 litros de gasolina e testa o carro gastando todo esse volume de combustível em um percurso de 360 quilômetros. A razão do consumo desse carro será, lembrando que razão é uma divisão de duas grandezas, a grandeza aqui que vai em cima é a distância percorrida, dividido pela grandeza quantidade de combustível. Vamos lá então. A distância que ele percorreu é 360 quilômetros, dividido por 40 litros. Isso aqui vai ser igual, fazendo a simplificação em cima e embaixo, 36 dividido por 4 é 9 quilômetros por litro. Lembrando, pessoal, que quem está abaixo da razão é mais importante. Essa grandeza aqui que o exercício me deu, eu estou procurando quantos quilômetros eu vou conseguir andar por 1 litro de combustível. No exemplo que eu dei acima, era quantos metros, que era a velocidade média, eu conseguia andar por 1 segundo, ou quantos quilômetros eu conseguia andar por 1 hora. Sempre quem está abaixo é mais importante. Vamos agora para uma outra grandeza que cai bastante nas provas, que é a grandeza
escala. Ao compararmos mapa com os lugares a serem representados por ele, representamos a distância em escala menor que o real. O conceito é dado pela seguinte razão: medida do mapa vai em cima, dividido pela medida real. Então o exercício vai perguntar para você, calcule a escala tal. Todas as vezes ele não vai te informar que a medida do mapa vai ser em cima, a medida do real vai ser embaixo. Você precisa decorar isso, tá bem? E tem uma observação aqui, ó. Ambos na mesma unidade de medida. Eu não posso, por exemplo, deixar a medida do mapa em centímetro e a medida real em quilômetros. Não, tem que ser na mesma unidade de medida, tá bom? Vamos ler aqui o exemplo. Um desenho em folha sulfite deve obedecer à escala de 1 dividido por 1000. Vamos escrever essa razão aqui então. 1 dividido por 1000. E é preciso representar nesse desenho um prédio de 30 metros de altura. Aí o exercício está perguntando, veja bem, ele quer que você representa 30 metros, só que ele quer saber quantos centímetros será a altura desse prédio no desenho. Então eu não posso deixar metros e centímetros, eu preciso sempre lembrar que eu preciso deixar numa mesma unidade de medida. Então é mais fácil eu transformar 30 metros em centímetros. Vocês, a depender do tempo que você está olhando essa aula, eu ainda não postei aqui no canal, unidades de medida, mas já é o próximo conteúdo. Então eu só vou ensinar nessa aula vocês a transformar metros em centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. Para transformar um metro em centímetro, basta eu multiplicar por 100. Então eu vou fazer essa transformação aqui. 30 metros é igual a 30 vezes 100, que vai ser igual a 3.000 centímetros. Então, eu preciso representar com essa escala 3.000 centímetros. 3.000 centímetros é referente a 30 metros, que é referente ao tamanho original. O que eu faço para... Lembra que o denominador aqui está 1000. O que eu faço, pessoal, para transformar essa minha fração aqui da escala em 3.000, que é o tamanho real? Vamos lá. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, aqui vai ficar 3.000 e aqui fica 3. Vejam bem, 3 sobre 3.000 é uma fração equivalente à fração 1 sobre 1.000, que é o que o exercício me deu. E 3.000, o que representa aqui na parte de baixo? Representa o tamanho real. O que representa aqui em cima é o tamanho do desenho. O tamanho real é 3.000 centímetros, porque era 30 metros, eu transformei em centímetros, ficou 3.000 centímetros. E ele quer saber quantos centímetros será a altura desse prédio em desenho. Como eu tenho aqui uma fração proporcional, eu estou mantendo a mesma proporção, então o tamanho do desenho vai ser 3 centímetros. Será 3 centímetros. Beleza, pessoal? Continuando então para mais uma aplicação do conceito de razão. Temos também um outro conceito que ele costuma cair na prova, que é a densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes dividido pela área que esses habitantes estão. Podemos calcular a densidade demográfica de povoados, aldeias, bairros, grupos, cidades, estados, regiões, países e continentes. Vamos aqui para o exemplo 5. Suponha que a cidade A possui 48.000 habitantes e uma extensão territorial de 3.840 km². Calcule sua densidade demográfica. Vamos lá, então. Densidade demográfica, que é uma razão, é quantidade de habitantes, quanto que é? 48.000. Dividido por quanto? Pela área, que o exercício está me dando aqui, que é 3.840. Aqui eu tenho habitantes. E aqui eu tenho quilômetros quadrados. Vou simplificar aqui, vou fazer essa divisão aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou pegar os 3 primeiros números, vai ser por 1, vai dar 384. Emprestar 1 aqui do 8 vai ficar 7, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. Aqui eu vou ter que emprestar 1, aqui fica 3. 17 menos 8 dá 9. E aqui, 3 menos 3, 0. Agora eu vou baixar esse 0. Aqui eu vou multiplicar por 2, pessoal. 384 vezes 2 é igual a 768. Emprestando aqui 1, fica 5, aqui vai ficar 10. 10 menos 8, 2. Empresto mais 1, aqui fica 8, aqui fica 15. 15 menos 6, 9, 1. E agora, pessoal, eu faço o seguinte. Como 192 é menor que 384, eu coloco vírgula aqui. Aqui eu vou colocar um 0 e vamos verificar por quanto que eu vou ter que multiplicar
o 384. Isso aqui vai dar por 5, pessoal. Então vamos colocar aqui 5, vai dar exatamente 1920. A gente finaliza aqui então a nossa conta. 12,5 o quê? 12,5, nós temos a densidade demográfica de 12,5 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Isso pode cair nas provas de concurso. Só para a gente contextualizar melhor, uma estimativa de densidade demográfica conforme o censo de 2022 afirma que no Distrito Federal nós temos 507,46 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que a cada 1 quilômetro quadrado eu tenho 507 habitantes. Já no Amazonas, eu tenho 2,53 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que o Distrito Federal é um ambiente ali, é um espaço muito povoado, que tem uma densidade demográfica grande, e o Amazonas é um estado que tem uma densidade demográfica menor. Vamos para as notas aqui, para a gente terminar essa parte então. Teremos mais aulas do conteúdo de razão e proporção. A gente entendeu bem o que é a razão. Razão é uma divisão entre duas quantidades, duas grandezas, e eu preciso estabelecer a ordem, não posso colocar qualquer uma em cima, qualquer uma embaixo. Cada razão tem a sua propriedade. Algumas razões, como a densidade demográfica, talvez o exercício pode trazer o que é interessante você gravar, porque às vezes o exercício pode pedir para você e não trazer, que é a quantidade de habitantes dividido pela área. Velocidade média, às vezes ele não vai trazer para você, que é a distância percorrida pelo tempo. É preciso gravar então essas razões especiais. A nossa próxima aula, a aula de proporção, teremos aulas de questões de concurso. Vamos resolver aqui diversas questões de concurso com bancas importantes do nosso país. Eu vou pedir para você me dar aquela força para continuar trazendo esses conteúdos com essa qualidade. Se inscreva no canal, dê o like e deixe um comentário o que você está achando dessas minhas videoaulas de conteúdo, e depois você vai fazer as videoaulas de questão de concurso. Finalizo por aqui então a parte 2. Te espero na parte 3. Um forte abraço. Tchau!